Danger, danger, Will Robinson! Seja bem-vindo a Danger Zone, aos 10 dias mais perigosos aqui do mercado. Você achava que o fim estava próximo? Não. Para quem assistiu o último Market News, não ficou de queixo caído porque sabia que talvez a gente está na fase da esperança, ali onde diz hope, ao invés de estar na fase da brabeza, que é o que muita gente acha. Enquanto o Powell fica aí querendo levar os stops de todo mundo com as reuniões do Fed, a gente tem que saber aonde a gente está, qual é a fase desse átomo do mercado. Será que a gente está no começo da compra? Ou será que tudo vai pegar fogo e volta o sangue nas ruas? Vamos falar sobre o Market News, falar sobre a super promoção da Elite de 65% lifetime, até você passar aqui no desafio da prop firm americana. Se você é um bom trader, já imaginou ganhar em dólar ou em euro? Então vamos saber mais. Vem comigo. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho? Ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Será que já vimos o pior? Não perca a promoção de Halloween, 65% de desconto com a Elite. Vou deixar o link aqui na descrição. Você tem que clicar ali em mais e aí você vê uma série de coisas aí que tem de descrição aqui. Entre elas o link aqui para a Elite e lá você vai ter que usar o código BankMath40. E se você é trader e quer ser patrocinado em nível internacional, você pode se juntar a uma prop firm. Tanto aqui a gente tem a Elite quanto a Apex. Tem outras também, tem a FTMO, tem a MyForex Fund, mas essas duas aqui é que continuam dando desconto, né? Porque você paga para fazer o desafio para ver ali a prova se você é consistente ou não, né? Então você pode usar BankMath40 aqui para a Elite Trader Funding, que usa o TradingView, ou ainda você pode usar a Apex, que usa a Ninja Trader, e aí o código para ganhar os 50% de desconto tá na tela. Antes a gente estava naquele green alert, né? Ou seja, tudo verdinho. Nós estamos contemplando o fundo de 2022. Agora a gente está querendo chegar na resistência. Então nós estamos na transição entre o verde e o vermelho. Você está aqui e nós estamos na época do blackout, nos 10 dias mais perigosos do ano, indo para uma reunião do Fed agora 2 de novembro. Então o Nasdaq, vou mostrar duas versões da mesma moeda. Aqui está o Nasdaq. Reparem que ele está ali e fechou pela primeira vez, desde 2 meses atrás, acima da média de 20. Isso é uma coisa extremamente bullish, tá? Extremamente em alta. E além disso tem várias divergências de alta, como eu já coloquei para vocês, entre bonds, entre índices, entre VIX, entre o dólar e entre outros. Só que a grande questão é que tem muita coisa ruim acontecendo. Será que esse ruim é bom? Por exemplo, lá na Inglaterra, a coisa estava tão feia e o pound, o GBP, estava caindo tanto que o governo está sendo forçado a comprar bonds, em semelhança ao que fez o governo do Japão uns anos atrás, em semelhança ao que o Fed fez com aquele QE, né, o Quantitative Easing, né, aquela forma de facilitação e de basicamente sair imprimindo dinheiro que nem louco. Nunca o governo lá da Inglaterra teve dados tão horríveis quanto agora. O índice está menos 27%, que caiu pouco perto de outros índices, sendo que eles ainda têm ações que estão lucrando. Foi o pior desempenho desde o começo do século, gente. Além disso, no Japão, o governo também está comprando bonds. Todos os títulos americanos estão sendo comprados por outros banqueiros aí, os governos estão saindo comprando tudo. E o que o JPY subiu é uma coisa insana. Fazer trade de USD JPY tornou-se a coisa mais perigosa do momento. E normalmente o VIX e o JPY, eles andam em conjunto. Só que olha só, o JPY indo para cima e o VIX indo para baixo. E agora? Quem que vai alcançar? Se for o VIX, a gente está diante de um topo provável, que não é imediato, mas que pode estar próximo. E aqui vem o outro lado da moeda. O Nasdaq está na resistência. Ainda que ele tenha fechado acima da média de 20, não é certeza que a gente vai começar um rally definitivo agora, mas que a gente pode estar muito próximo. Tudo vai ter que ser definido nessa reunião do Fed em 2 de novembro e nós vamos falar mais sobre isso. Olá, pessoal. Eu sou a doutora C. Esse é o Market News, 22 de outubro de 2022. Agora é sábado.
Vamos comentar o que aconteceu sexta-feira e por que deu aquele rally monstruoso, que eu já vinha comentando com vocês que ia acontecer ali nos Market News anteriores, e vamos entender o porquê que aconteceu. O mercado fechou super empolgado, olha aquilo ali, Nasdaq e SP500 mais de 2% e o Dow fechou 2,47%. O Dow bateu aqui os outros índices e se você olhar ali, tá tudo verdinho. Ó que bonito. Se a gente for olhar e entender os setores, o que aconteceu, a gente tem o clássico ambiente risk on, ou seja, de tendência de alta, com materiais básicos, o consumidor cíclico, industriais e ainda tecnologia liderando, setor financeiro, os bancos, né? Ficaram super empolgados. Energia, mais ou menos, o oil, até que os derivados do oil é que renderam muito, deu uma loucura, subiu enlouquecidamente, né, que é o diesel, e o resto ali, nossa, numa empolgação pura. E quem desempenhou não tão bem foi o setor aqui do consumidor defensivo, né, ali o setor imobiliário e ainda os serviços de comunicação. Teve uns earnings ali da Snapshot que daí não foi tão legal, então por isso que esse setor não ficou tão feliz, vamos dizer assim. Energia liderando aqui, tá? Mas não se deixe enganar. Vamos falar sobre coisas que estão acontecendo aqui que você precisa estar ligado. Basicamente, tudo verdinho, tá? Exceto o setor de comunicação. Então, o que aconteceu, né? A gente abriu o mercado lá em Londres, né? Que normalmente vocês estão dormindo, mas eu já tô acordada. Lá pelas 3h30, 4 da manhã, quando abre Londres, tá? A gente tinha os futuros americanos aqui, tudo negativo, tava um horror. E esse horror ficou lá até as 9 da manhã, ou seja, 10 da manhã do Brasil. E aí tudo começou um mega ralizão. Mais especificamente, 8h51 da manhã, tá? Lá nos Estados Unidos, aqui foi 9h51 do Brasil. E você vai entender por que teve o rally dos índices agora. Teve um artigo lá que saiu no Wall Street Journal, que é o jornal aqui de economia americano, e lá tava falando que o Fed não vai ficar tão hawkish. Então, isso aí é bullish para o mercado. Eles acham que o Fed ele vai querer diminuir a taxa de juros, que não vai ficar nessa loucura de querer aumentar o juro para tentar conter a inflação. E apesar disso ser ruim, né, para a Bolsa de Valores é uma coisa que entra em tendência de alta automaticamente. Ou seja, gente, é tudo manipulação, porque a real é zum, 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 tá? Ninguém tá falando aí que o Fed realmente vai diminuir a taxa de juros, mas enfim, o cara fez um racional lá e aí todo mundo engoliu, né? A notícia foi divulgada e aí deu euforia no mercado. Então, basicamente, a gente ia ter uma venda agora na sexta-feira, né? Porque já estão aparecendo umas divergências de baixa, como eu vou mostrar para vocês, entre os bonds e os índices. Mas aí, por causa desse artigo, que deve ter sido o mais provável, o mercado fez um ralizão, né? E é interessante que a outra explicação mais lógica também é assim, né? O mercado não tem explicação, tá, gente? As pessoas que ficam criando um monte de porquês, né? Só que, a real, os institucionais, eles não querem vender num preço muito baixo. O mercado precisa subir para daí os caras vender, para daí fazer lucro, senão não adianta. Por isso que a gente sempre vende lá na resistência e não vende no suporte. E é por isso que a gente compra lá no suporte e não compra na resistência. Tem exceções para isso, mas normalmente você não obtém uma relação de risco-retorno, um risk-reward tão legal, né? Por isso que a melhor relação ali de risk-reward sempre é você vender na resistência e você comprar no suporte. E o mais nada a ver, gente, é que tudo que era notícia nesse momento ali, antes das 8h51, era tudo sobre, os juros estão aumentando, recessão, o fim do mundo, é crise, coronavírus voltando, sei lá o que vão inventar, entendeu? Então era tudo um ambiente de medo, era tudo ruim. E aí, de repente, reverteu, e aí ficou numa euforia louca. Só que assim, os caras poderiam ter publicado esse artigo depois que o mercado fechou. Aí segunda-feira nós ia ter um mega ralizão. Mas não, os caras publicam isso na sexta-feira, que é um dia da maldade, né? Que normalmente tem uma tendência depois vir. As sextas normalmente elas são mais bullish mesmo. E aí deu no que deu. Então, esse artigo aí, que mostrando que a Bolsa de Valores subiu porque o Fed vai ser menos agressivo e aí não vai ficar nessas aí de querer subir juros e até talvez diminua os juros, deixou o mercado extremamente feliz. E aí foi uma loucura,
porque os títulos públicos dos Estados Unidos, esses treasuries aqui, né, eles caíram, né? E aí, o que aconteceu? O 10 anos, aquele rendimento dos bonds, né, tanto de 10 anos, de 2 anos, tudo caíram, né? Porque quando o risco fica absurdo, né, a primeira coisa que começa a dar umas spikes para cima, violenta, né, é exatamente esse rendimento aí dos 10 anos. Também 2 anos, 30 anos, 20, mas principalmente os do 10. E aí, quando o mercado melhora, né, é por causa que não está tendo mais aquele rally de alta nesses rendimentos dos bonds americanos. Isso é bom pro mercado, né? Só que assim, gente, totalmente fake esse rally. Nada a ver isso daqui. Então, se a gente olhar aqui o gráfico dos 2 anos, olha o que a gente tem aqui. Isso aqui é o gráfico de rendimento dos bonds, dos títulos públicos americanos, tá? Isso aqui não são os bonds, são o rendimento dos bonds, é um pouquinho diferente. Então, esse gráfico aqui, ele é inversamente proporcional aos bonds, tá? Quando os bonds caem absurdo, esse rendimento sobe absurdo. Aqui a gente vê, então, que tem uma cunha ascendente. Então, normalmente a cunha ascendente, ela rompe para baixo, tá? O que seria muito bom, porque nós teríamos um ralizão de mercado. E é a mesma coisa aqui com o rendimento dos 10 anos dos bonds dos Estados Unidos também. Então, o movimento que os 10 anos estavam fazendo era mega para cima e, de repente, começou a melhorar. E é por isso que a gente tem essa formação dessa shooting star aqui. Que, na verdade, não é bem uma shooting star, né? Esse daí é o Gravestone Doji, né? Aquele Doge túmulo, que realmente, normalmente tem uma reversão associada junto com esse candle, mas tem que ter o candle seguinte para confirmar o movimento. Então, qual que é o problema? Olhem aqui no calendário. Gente, a gente não tem mais absolutamente nada até a reunião do Fed. Todos os outros números que vão aparecer agora, eles não são tão importantes, tá? A gente tem números importantíssimos de earnings, tá? De divulgação de balanço. Mas não tem nada em relativo ao Fed que, tipo, dê para, sei lá, eles ficarem discutindo se vão cortar os juros, se vão aumentar os juros ou o quê. Então, sei lá, fabricaram essa notícia aí para ter um ralizão, provavelmente para vender mais alto, né? Agora nós estamos chegando num ponto que, porque a gente teve vários dias de rally, a gente tem que começar a pensar em venda, não em compra, tá, gente? Agora já tá tarde demais. A venda, ela é mais tardia, tá? A compra, ela é bem precoce, mas quando tá tudo ruim, entendeu? Então, a gente evita de comprar na mega euforia, no FOMO, porque sempre paga ruim, né? Então, vocês podem notar aqui, não tem nenhum cara do Fed falando agora na semana que vem. Só tem earnings, né? Só tem essas divulgação de balanços de empresas. E sabe até quando que vai isso? Até 2 de novembro. Então, na semana que vem, ainda que a gente tenha uns earnings, né? É a semana mais perigosa que tem de 2022. E eu vou explicar por quê. Então, o problema é o seguinte, né? Quando a gente tem uma reunião do Fed, tá? E aí o movimento que o mercado faz antes dessa reunião, ele fala muita coisa. Se começar uma subida louca até a reunião do Fed, na verdade isso é bearish, tá, gente? Isso aí não é bullish. Isso daí é ruim, tá? Porque significa que os institucionais estão elevando o preço para daí vender mais alto. Sempre que a gente vê um movimento contrário, por exemplo, o negócio tá tendo crash, todo mundo só falando coisa ruim, na verdade isso é super bom. Por quê? Porque daí quando tiver a reunião do Fed, aí o mercado fica comprado, né? Então o que a gente está vendo agora parece bom, mas é ruim. Então aí vem a pergunta, será que o que foi divulgado agora nessa sexta-feira não vai dar um espacinho para o mercado, para ele andar um pouco mais para cima, até a zona de resistência, onde tem ali do SPY, tá? Então, se vocês lembrarem das cenas dos últimos capítulos, no Market News anterior, eu desenhei 2 linhas azuis aqui, 385,16 e 362,95. Essas linhas são semanais e são pontos de resistência e de suporte. Então, o que eles estão tentando fazer é que com essa notícia, mais as divulgações dos balanços, a gente consiga talvez ter um movimento de impulsão até 385,16, que é ali a resistência, ali a média de 20. Ali a gente tem que tomar cuidado, ficar pensando então em venda. Porque quando tiver a reunião do FOMC, né, aí sim o bicho vai pegar. E a reunião do FOMC, ela acontece ali em 2 de novembro, né? Então, sempre que a gente vai para o mercado ali, para a reunião do FOMC com otimismo, o mercado tem crash. Vocês não lembram lá? Quando teve, em agosto, teve o Jackson Hole aqui nesse topinho e foi exatamente isso, né? O mercado subiu. Daí, quando veio ali o Jackson Hole, daí deu a queda. E foi ali feio, porque o mercado ele apagou 3% de ganhos, né? Que estavam subindo bem devagarinho, né?
Então agora os meus shorts, eles foram prorrogados, né? Mas eles ainda estão vivos, tá, gente? Eu vou explicar por quê. Sente só. Quando a gente tiver esses últimos 10 dias que tem de outubro de 2022, em termos de sazonalidade aqui, eles são os piores, os dias mais preocupantes de todo o ano, desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque sempre cai, tá, gente? Sempre. A gente teve um excelente começo de rally do final do ano, que começou nessa terceira semana de outubro, como eu já vinha falando para vocês nos Market News anteriores, mas o problema é que agora a volatilidade vai ficar muito insana na semana que vem. E é muito perigoso, porque nós estamos entrando nesses últimos dias, que são dias que pode acontecer queda muito significativa, as piores quedas do ano. Então tem que se ligar. Todos os crashes desse segundo turno de eleição lá americana, essas midterm elections que acontece, tipo que nem acontece aqui no Brasil também, sempre aconteceram nesse período, nesses últimos 10 dias. Então as pessoas vão estar muito ressabiadas, tá? Então tem opções aqui para quem sabe, gente, tem spread aí que pode dar 1000% se você souber fazer um collar decentemente aí e esperar que tenha um crash. Só que ao mesmo tempo eu acho que nós temos um pouquinho de chão aqui para ir na resistência, né? Então, semana que vem, eu não sei se já segunda-feira já não abre, né, num gapzinho de alta e depois a coisa enrola até terça-feira, porque segunda-feira nunca acontece nada mesmo, e aí terça-feira o mercado já começa a corrigir, porque aí nós vamos ter batido na resistência, né? Então, eu creio que semana que vem vai ser quando a gente for ver grandes altas e grandes quedas também. Semana que vem vai estar fire. Então, o que pode estar acontecendo agora é os preços estão indo para cima para confundir as pessoas, para que as pessoas cheguem no ponto e falem, não é possível que essa sazonalidade aí de ter uma queda significativa não vai acontecer. E aí quando as pessoas desistem, então não deve acontecer nada. Aí que tem crash violento, entendeu? Mas assim, são 10 dias, tá, gente? E é como eu falei pra vocês, é o período de blackout, nós estamos acabando o período de blackout, onde os institucionais eles não vão estar comprando, isso aí segue até 28 de outubro, e aí depois ele acaba. E o que acontece depois de um período de blackout? Uma mega master blaster compra, e aí a gente vai ter o nosso rally do final do ano, que é o que eu realmente creio. Esse artigo publicado no Wall Street Journal, que gerou toda essa alta aí, que é o que supostamente estão falando, é uma baita manipulação e desculpinha para daí elevar os preços, né? Essa semana que começa vai ser uma semana importante para a divulgação, né, dos balanços. Então, a divulgação do balanço da Microsoft e a Alphabet ali vai ser divulgado na terça-feira. A Meta vai ser divulgada na quarta-feira. E a Amazon e a Apple na quinta-feira. Gente, isso daqui é o maior balanço que tem do ano, tá? Isso aqui vai dar movimentos insanos de 20% para cima na ação, sem contar as opções. As opções vão ser surreais, dependendo ali do movimento que for feito, né? Então a gente tá num momento aqui que se esses balanços vierem ruim, gente, não vai ter nada para segurar esse mercado de cair, tá? E é por isso que eu reitero, se a gente vê os balanços sendo divulgados e o mercado não dando bola e continuando subir até ali a resistência dos 385, 390, isso é muito bearish, isso aí é ruim para o mercado. Isso aí é uma bandeira vermelha, um sinal de alerta mesmo, porque otimismo fake é igual a vendaça, tá? E pessimismo demasiado é porque vem uma comprona por aí. O Smart Money sempre faz o movimento contrário antes de ter uma ação importante. E isso aí me leva a crer que é o Jackson Hole tudo de novo, né? O Jackson Hole é um evento que acontece lá nos Estados Unidos, que tem essa reunião aí dos caras do Fed que ficam falando. E normalmente o mercado não mexe tanto, às vezes mexe. E esse ano foi um negócio absurdo, porque tava tudo otimista até a reunião, e quando chegou a reunião aí teve crash, entendeu? Então isso pode repetir agora. Então, se o Jay Powell vier com o papinho, vamos falar agora sobre a taxa de juros. Eu sei que apareceu lá o artigo do Wall Street Journal falando que talvez eu vá diminuir os juros. Mas a real, gente, é que não dá, nós temos que conter a inflação e eu não vou fazer nada disso. Pronto, gente, aí ferrou. Aí nós vamos ter um crash violento que vai testar as mínimas e pode até passar um pouco, né? Então, no gráfico, eu mostrei várias razões do porquê que a gente tá bullish, tá? Eu vou rever aqui de novo com vocês, né? O problema é essa parte fundamentalista, porque tem horas que a parte fundamentalista ela fala mais alto, e essa é uma delas.
tem uma hora que a parte fundamentalista fala mais alto do que o técnico, e aí o mercado ele fica muito randômico e difícil da gente olhar no gráfico, porque o que a gente passa a olhar no gráfico é uma ilusão. Não é bem aquilo ali. Então, tipo assim, pode ser que a gente tenha uma alteração de algo histórico e pode ser que a gente já tenha começado o rally do final do ano e prossiga. Pode, gente, mas isso aí é muito raro e aí nós temos que esperar que a coisa seja diferente. Normalmente nunca é diferente. Então, assim, a posição mais conservadora seria esperar essa reunião do Fed ali em 2 de novembro e aí você define se você vai ficar comprado ou você vai ficar vendido, porque daí vai estar muito na cara, né? Qualquer trade antes de 2 de novembro, nossa, vai ser com bastante risco e você tem que saber e estar ciente disso. Então, dá uma olhadinha nos gráficos agora. O candle de hoje, né, ou melhor, o candle da sexta-feira, ele foi outro candle elefante, tá? Ele apagou 1, 2, quase 3 candles vermelhos aqui da esquerda. Então, enquanto a maior parte das pessoas já estava achando que a gente estava indo para baixo e que ia fechar aquele gap ali que tem, né, de preços, vamos ver se a gente volta pelo menos para uns 50% da barra elefante inicial que iniciou todo esse movimento de ralizão. Só que aí o mercado reverteu, simplesmente reverteu. Coincidentemente com a liberação desse artigo do Wall Street Journal. Os candles elefantes, eles são candles de continuação, tá? E quanto mais candles eles apagam para a esquerda, mais significativo é e deve ser aqui o movimento. Essa continuidade do movimento, ela deve durar então ali até o ponto de resistência do semanal, que vai coincidir com a liberação dos balanços, dos earnings, que é o que a gente está esperando agora. E até onde a gente deve ir, né? Bom, provavelmente a gente deve voltar para esses 363 aqui, que é a linha do semanal. Historicamente, a gente nunca teve nenhum resultado bom quando esse mercado vai otimista antes de uma reunião do Fed. Vamos falar sobre bonds, vamos falar sobre a HYG. Então, a HYG aqui tá no verdinho e vermelhinho e ali em azul tá o SP500, ou melhor, a ETF do SPY, né? Nós estamos vendo aqui um rallyzinho, mas provavelmente esse rally ele vai ser de curto prazo, ele não é um grande movimento agora que deve estar iniciando. E por que eu tô falando isso? Porque aqui nos bonds, a HYG, ela fez um topo mais baixo. E o SP500, ele fez um topo mais alto ali, gente, se a gente considerar só os fechamentos dos candles. E agora a tendência é continuar fazendo altas mais altas. E provavelmente agora a gente vai apagar também esse candle aqui do SP500, que é o pretinho, né? E o que eu acho que vai acontecer é que os bonds aqui não vão apagar esse candle vermelho. E aí nós vamos ter essa continuidade de divergência de venda, que ela não é imediata, ela demora uns diazinhos aqui para acontecer, mas ela tá próximo, o mercado tá próximo de reverter, gente. E aí os bonds, quando caem, o mercado cai de modo geral. Vamos dar uma olhadinha aqui no VIX. Nesse índice de volatilidade e medo, ele é inversamente proporcional ao mercado. Quando o mercado sobe, o VIX cai. E quando o VIX sobe, aí o mercado cai. Então, nós temos os últimos capítulos. Eu tinha comentado com vocês que tinha cara aqui de topo duplo. E realmente fez um topo duplo bonito. Olha quanto candle aqui vermelhinho que a gente viu. Isso tudo é bom. Mostra que o mercado está segurando e está melhorando. E assim, o VIX continua alto, né, gente? Mas é interessante que ele vai testar as mínimas agora, provavelmente, em 28,57. E aí o próximo passo, se o mercado continuar melhorando, é retestar aqui a média de 50. E se ele testar 27, aí o mercado, o SP500, o SPY, ele vai continuar subindo. Então essas condições aqui, o fato dos bonds não querer fazer uma alta mais alta, o SP500, por outro lado, continuar subindo e o VIX continuar caindo, tá? Isso é uma divergência de venda. E aí a gente tem que pensar em venda e não em compra. E vamos ver o dólar aqui para ver se ele confirma tudo isso aqui que eu tô falando. No início, o dólar estava estressadésimo, né? Tava aparecendo romper esse triângulo aqui para cima, só que aí depois ele reverteu absolutamente tudo. Então, se o mercado continuar a subir, você vai ver o dólar caindo. E aí, se a gente voltar aqui pro fundo do canal e para a média de 50, com o VIX caindo e com esses bonds aqui que eles não vão conseguir subir, porque aí vai mostrar que o mercado não tá bullish e que tá realmente bearish, apesar dos índices estarem subindo, isso aí vão ser sinais que daí a gente tem que pensar em sair do mercado. Se você não sabe lidar com opções, né, ou pelo menos abrir posições short
short aqui que vale a pena, as posições vendidas, né? Se a gente voltar para o gráfico aqui dos rendimentos dos bons dos 10 anos, esses títulos públicos americanos, foi a mesma coisa, né? A gente viu que eles subiram, né? Só que daí voltou, né? O que, na verdade, é bom para o mercado. Aí fez aquele Doge túmulo ali e agora o mais provável é que essa cunha ascendente venha a quebrar para baixo. E mesma coisa aqui com o rendimento dos 2 anos dos bônus americanos. Então a gente pode ter uma melhora nesse mercado ali até a média de 20, né? Tudo isso aqui eu tô mostrando para vocês são gráficos diários. Isso daí vai ser um rally do mercado financeiro que vai ser bom até no início. Vou falar agora sobre a CPC, a relação de put/call. Isso aqui mostra um marcador de fundo ou de topo, né? E aí ele é muito bom esse indicador, ele mostra se as pessoas estão muito compradas em put ou não. Então, se você compra uma call, você quer que tudo suba, se você compra uma put, você quer que o mundo caia, tenha crash, porque é assim que você lucra. E nós estamos aqui mostrando que o mercado ele ainda segue comprado. Eu amo esse sinal aqui 100%. Ele é muito bom, né? Inclusive, se você ficasse comprado só quando ele tá dando compra e ficasse vendido quando ele dá venda, você teria lucrado muito dinheiro aqui, particularmente em opções. Vamos dar uma olhada aqui num gráfico muito legal, que são aquelas ações que estão em tendência de alta. E como que a gente define isso? Porque a gente vai ver as ações que estão acima da média de 200 períodos no diário. Então, esse daqui é o Breath Indicator, né? Ou seja, aquele indicador da respiração do mercado para saber se está vivo ou não. Antes era muito ruim, né? Só que agora ele começou a fazer uma mega divergência de alta. Então, esse indicador aqui que mostra o percentual das ações que realmente estão se mantendo acima da média de 200, ele vê aqui que já tem ações que estão sendo compradas. E a gente vê isso na forma de fundos mais altos que estão aparecendo aqui, em comparação com o SP500, que está fazendo fundos mais baixos. Então, uma clássica e mega divergência de alta. Então, da última vez que esse índice da respiração aqui, ele fez uma divergência dessa magnitude, né, que foi 2016, a gente subiu muito, gente, perto de 16%. Na verdade, olhando aqui, tá, a gente tem essa subida aqui de quase 15%, tá, nos próximos 2 meses, não é em um dia, tá, gente, isso aqui é em 2 meses, foi um movimento muito significativo lá em 2016, quando a gente viu essa divergência aqui com o índice da respiração versus o SPY. E se a gente voltar para o gráfico aqui da sazonalidade, o que aconteceu historicamente, é por isso que nós estamos na época mais perigosa de todo o ano. Toda vez que tem segundo turno de eleições americanas, tem um momento mais perigoso do ano, né? A Danger Zone. Então, bem-vindo à Danger Zone. Pode acontecer alteração da sazonalidade e a gente continuar subindo pro infinito? Pode, gente, mas é mais raro, né? Vamos ver o que vai essa reunião do Fed. Vamos olhar aqui o calendário. Então, na segunda, a gente tem aqui o índice de atividade de Chicago e o PMI, né, que esse PMI aqui é importante. Na terça-feira a gente vai ter a confiança ali do consumidor e na quarta-feira tem esses dados imobiliários importantes. Lembrando que, é claro, nós na terça-feira vamos ter ali a divulgação da API, tá, que é aqui 5h30 do Brasil, que são 4h30 lá dos Estados Unidos, né? E depois, na quarta-feira, a gente tem a EIA, que é a reunião mais importante de divulgação aqui dos dados do petróleo, que acontece 11h30 aqui do Brasil, ou seja, 10h30 lá dos Estados Unidos. Na quinta-feira, tem um dado importante, que é a revisão do PIB americano, né? Esse GDP aqui. E, finalmente, na sexta, a gente tem a renda pessoal e o gasto pessoal. Essa divulgação de dados aqui também é importante. E o mais importante da semana é isso aqui, ó. É o PCE, tá? Isso aqui é a divulgação do índice da inflação, o que vai acontecer lá com a inflação nos Estados Unidos, fica todo mundo nervoso com esse dia aqui, que vai ser mega volátil. E a grande reunião mesmo é só lá em 2 de novembro. Essa é a reunião do Fed aqui que eu tava falando para vocês. Então agora é esperar a divulgação desses balanços importantes aqui, principalmente aqui da Microsoft, né? E da Amazon. Vários balanços muito importantes aqui. Então as atenções têm de ser voltadas agora para esse índice aqui da inflação do PCI. Isso aqui tem que ficar de olho, tá? Você tem que manejar o risco, senão você não sobrevive na sexta-feira, tá? Porque a volatilidade deve ser insana. Vejam o outro Market News, onde eu falei do blackout que acontece agora em outubro, porque ele é real, tá? E ele vai acontecer e fica lá até 28 de outubro. Outubro é mês de crashes passado. Tudo que é crash sempre aconteceu em outubro.
Então, abram os olhos. A gente vai ter uns rallies de alta, mas é um mês ruim, tá? Muito obrigada, Ana Dispensada. Até uma próxima oportunidade.